Já estamos de volta com Hora Geral. Estou conversando com o meu amigo Alexandre Pereira Ribeiro, ele aqui é presidente da Cooper Rádio Táxi. Eu deixei uma pergunta para você a respeito do turismo, né? A gente tem aí uma temporada de cruzeiro, que já terminou agora em abril, certo, mas logo ela começa em outubro e um grande número de turistas que às vezes chegam, já embarcam, e outros que chegam, ficam um período aqui na cidade de Santos e, lógico, não vão pegar um ônibus, com todo respeito aos coletivos, mas vão pegar um táxi pela rapidez. Sim. Vocês encontram dificuldades na hora da travessia Santos-Guarujá, por exemplo? Muitas vezes sim. A gente um tempo atrás teve o privilégio de não pegar fila, porém, às vezes em toda profissão tem o bom e o mau profissional, né? É verdade. E alguns foram pegos fazendo essa travessia com a própria família, etc. Mas a gente está buscando novamente esses acertos, que realmente não tem cabimento um turista vir para cá e ficar horas ou perder um bom tempo na fila para atravessar e conhecer a nossa região, né? A gente tem algumas dificuldades, por exemplo, em acesso ao porto nessa alta temporada, que são muitos navios, né? Cada navio aí por volta de 3.000 pessoas, tem vezes que tem 5, 6. Então, realmente, as nossas avenidas, naquele trecho, por mais que foram melhoradas, não tem um acesso para tanta gente. Mas tem um ponto de ônibus dentro do terminal de passageiros? Isso a gente vem discutindo faz muito tempo, porque a condição que deram para as empresas que fretam ônibus, etc., são totalmente diferentes do que para nós taxistas. Ou seja, mais para as empresas e menos para o taxista. Justamente, a gente perde muito nessa época, porque lá tem por volta de 45 vagas para ônibus, né? E nós taxistas ficamos no lado de fora, esperando a nossa vez. Muitas vezes eles fazem a gente fazer uma vistoria no carro para estar apto a atender lá, porém, quando falta carro, eles não dão privilégio para quem passou pela vistoria, qualquer um que tem selo ou sem selo pode atender, né? Então, acho que poderia ser um pouco mais organizado, a gente teria condições de fazer guichês e as pessoas entrarem lá, já pagarem no guichê, Lógico, já sair, uma coisa muito mais moderna, muito mais prática. Quem já viajou de navio sabe que é complicado na hora do retorno. Né? É muito complicado. O pessoal leva bagagens para 2, 3, 4, 5 dias e quando volta não tem condições de ficar indo para lá e para cá e a gente não tem esse acesso tão fácil. Alexandre, eu acho que essa é uma solicitação que você poderia ver junto com as outras cooperativas, de entregar para o presidente da CET e depois conversar com o Flávio Brancato, que é da Concas, para ver um entendimento. Eu acredito que nesse caso, o Flávio Brancato, ele é uma pessoa muito receptiva e o intuito, eu não tenho aqui procuração para falar em nome do meu amigo Flávio Brancato, mas lógico, tudo que puder atender melhor o turista é bom, sim, para o terminal, é bom para a cidade. E vocês, taxistas, têm uma colaboração muito grande. Sim. O Roberto Freitas, da Pompeia, acabou de ligar o 3041-6777, Alexandre, pergunta assim: por que o táxi em Santos é tão caro se os percursos são pequenos e a cidade é plana? Na verdade, esse cálculo é feito, se você for ver, não é só o táxi que é caro em Santos. O combustível é mais caro em Santos, é verdade, né? Do que o ABC, por exemplo, que está nem a 40 quilômetros, 50 da gente aqui. O pãozinho é mais caro também. Então, eu acho que eu não seria a pessoa mais certa para fazer essa resposta para ele, né? Para dar essa resposta para ele. Porém, tudo em Santos é mais caro, né? Hoje, se você for ver a média das distâncias das nossas corridas, não chega a ser de 3 a 4 quilômetros. Hoje, uma corrida do Canaã à Ponta da Praia tem 8 quilômetros. E mais ou menos em quanto que é uma... Hoje, o quilômetro basicamente está R$3. 3. Então, 8 você entrou no quilômetros dá uns táxi, você 24 vai pagar reais. Quanto? 5,30. 5,30. 5,30. Agora, aqui também eu não quero ir contra o meu amigo telespectador, ele tem um ponto de vista dele, eu tenho o meu. Lógico. Eu, sinceramente, eu não acho que é tão caro pelo conforto, pela praticidade, entendeu? Eu, muitas vezes, quando eu vou com a minha esposa, vamos supor, num cinema, ou quando eu vou num teatro, eu acabo indo de táxi pela facilidade e não ter dor de cabeça de ser aí acharcado pelos flanelinhas e também pagar um estacionamento que é um absurdo, entendeu? Então hoje, tem essas alternativas, por exemplo. Hoje em dia, se a pessoa leva na ponta do lápis o seu orçamento mensal, anual, ela vai ver que compensa muito mais andar de táxi. E você sabe, Alexandre, tem um outro aspecto que às vezes as pessoas desconhecem. Eu, por exemplo, lógico, com toda a educação que eu tenho, que o Alexandre tem e que você tem, senta no táxi, de repente o som está ligado. Amigo, por favor, você podia desligar o som? Eu não queria ouvir música, estou com uma leve dor de cabeça. Pois não. Meu amigo, você podia ligar o ar-condicionado? Tão pouca... pois não. Porque eu acho que também depende como que o usuário conversa com o motorista. Mas o cara sai no carro, pô, aquele som alto, nem ligou o ar-condicionado, eu não pego mais...
mas você pediu, você solicitou, que você está pagando por um Mas serviço. eu queria deixar um apelo aqui para o Então, vamos lá. telespectador, ô Douglas, porque a gente sabe dos bons e dos maus profissionais, muitas vezes a gente não consegue identificá-los no dia da entrevista, no dia de uma avaliação. Então eu queria fazer um apelo a todos vocês que utilizam nossos táxis, não só o da Cooper, como das nossas concorrentes também, ou até mesmo o pessoal particular, que toda vez que vocês forem maltratados, que vocês tiverem alguma dificuldade ou não ficarem satisfeitos com o serviço, liguem para as radiotáxis, denunciem esses motoristas, liguem para a CET, denunciem esses motoristas, porque nós trabalhamos prestando um serviço de utilidade pública e se esse cidadão não tem a competência ou a característica de lidar com o público, né, ele não tem o direito de trabalhar na praça. Então a gente só consegue identificar esses motoristas se vocês entrarem em contato com a gente. Então a gente faz esse apelo, porque muitas vezes a gente pega eles reclamando para o vizinho, para o amigo, para o colega, mas para ligar para as entidades que realmente comandam ou que cuidam do serviço, a gente fica meio à mercê de não ter como tirar o direito dele de trabalhar. Se não tem um registro, né? Justamente, tudo precisa da ocorrência. Alexandre, a Jerusa da Silva, ela acabou de ligar pelo 981387000, que é o nosso WhatsApp. Existe algum código de conduta que obrigue o motorista a não fumar, a não escutar a rádio alto, etc? É o que eu estava comentando. Dentro da cooperativa, cada uma tem a sua, só que tem o princípio básico, né, da moral e da cívica, né? A gente tem o nosso regulamento e é coibido totalmente esse tipo de situação. Quem tem razão são vocês, clientes. Quando você embarca num carro de qualquer radiotáxi, vocês é que mandam. Teoricamente, vocês estão pagando por um aluguel naquele espaço. Lógico que você não vai comer, você não vai fumar, você não vai beber, não vai sapatear em cima dos bancos do carro. Mas a boa educação básica é te levar do ponto A ao ponto B. Se o motorista não tem a capacidade de fazer esse serviço sem te causar nenhum transtorno emocional ou moral, faça denúncia que ele não vai ter o seu RCT renovado. Vocês têm que realmente denunciar. Eles não podem fumar dentro do carro, eles não podem ouvir rádio a que eles querem, é sempre o que o cliente quer. Agora, varia muito de motorista para motorista. Verdade. Alexandre, o Francisco Ferreira, do Boqueirão, se pagar R$ 35 para ir do canal 6 ao centro da cidade, mais 35 para voltar, não é caro? Não sei mais o que é caro, porque são R$ 70 que você vai gastar somente com transporte. Eu não tenho a ideia se essa tarifa é o que o meu telespectador está falando. Do canal 6 ao centro, R$ 35? Aí tem uma série de argumentos. Por exemplo, precisa ver que hora ele foi, que caminho que ele fez, entre outros, né? Quando eu coloco que não é caro, ou na verdade é caro, mas não é como eu falo, combustível hoje está R$ 3,20, R$ 3,25, 1 litro, né? Se você for computar a manutenção do carro, né, a embreagem, a gente da Cooper Radiotáxi roda 5.000 quilômetros por mês. Todo mundo sabe que a manutenção do carro é feita em cima do quilômetro. Então, esse cálculo é baseado nisso. Agora, esses valores não correspondem com a realidade. Aí eu posso ver se o motorista deu algumas voltas a mais, ou o trânsito estava mais pesado. Tem todo esse lado. Bandeira 2, né? Que vale lembrar que hoje na Cooper, se você faz uma corrida, mas eu pago R$20 e deu 30. Hoje nós temos equipamentos dentro do carro que eu tenho condições de ver todo o itinerário que essa unidade fez para comprovar se ele deu volta a mais ou a menos. E a gente faz questão de devolver 100% do dinheiro, tá? Se você me chamou para te levar do ponto A a B e eu não cumprir com o combinado, eu faço questão de devolver integralmente todo o valor que foi investido na corrida. Existe do passageiro esquecer algum objeto dentro do veículo? Esse objeto ele volta para a central e a central que entrega. Como que é o procedimento quando você esquece algum objeto dentro do veículo? Sim, a gente orienta os motoristas a toda a desembarque do passageiro, ele rapidamente tentar dar uma verificada se deixou para já entregar em mãos. Se não for possível, que algumas avenidas realmente hoje é complexo a gente parar, ele dá uma olhada. Se ele achou esse objeto, ele comunica a central e a gente tem um setor de achados e perdidos e graças a Deus a gente tem uma boa média aí de entrega, de devolução desses pertences. Mais uma pergunta pelo 3041-6777, a pergunta da Maria Soares, ou melhor, pelo WhatsApp, a Maria Soares. O passageiro pode cobrar o troco em moedas? Muitas vezes o taxista arredonda. Existe isso? É uma dificuldade para todo o comércio. Troco.
né? A gente sabe que tem muita gente que faz a sua poupancinha com moeda, falta troco. Deu R$19,70. Então, e agora? Aí, a gente faz assim, eu no caso, quando eu estou na rua, eu arredondo para baixo, né? Para também não ter problema com o tem, passageiro, né? Aí é que tá, só que aqui eu falo, existem passageiros, motoristas e motoristas. O bom entendimento é aquilo. Se você prestou um serviço bom, com certeza o cliente te deixa uma caixinha. E acaba arredondando ele É mesmo. lógico, se você fez um péssimo atendimento, o cliente vai querer realmente até os centavos. E tem o direito e tem que pedir mesmo, né? Só que é o que a gente fala. Quando pegar um cidadão desse, a gente só vai conseguir deixar nosso serviço de qualidade se todo mundo identificar os maus elementos que estão da nossa categoria, né? Então a gente precisa dessa ajuda de vocês. Alexandre, está chegando no final do Hora Geral. Queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, como proceder na hora de pedir um táxi. Porque eu acho que tem que existir um bom entendimento entre o taxista e o usuário, né? Às vezes as pessoas elas são muito exigentes só pelo fato que elas estão pagando. Mas tem que haver o bom senso. Eu tenho não vai dar tempo, né? Às vezes as pessoas falam assim, para ali em cima, na calçada. Senhora, não pode. Não, eu estou pagando, para ali em cima. E aí o taxista é multado. Como é que fica? Tem esses dois Por lados exemplo, da brincadeira. Ou ele está atrasado, ele pede para correr, né? Ou fazer um retorno proibido. A gente tenta trabalhar da seguinte forma, eu não faço para os outros que eu não quero para mim, né? Eu respeito para ser respeitado. Então a gente tenta unir, a gente tem uma cidade hoje que tem muitos idosos, a maioria dos nossos clientes são pessoas mais idosas, então a gente tenta sempre realmente dar esse atendimento. Porém, em algumas situações não tem como e a gente às vezes paga para trabalhar, porque hoje eu não posso parar numa fila dupla, por exemplo. Se eu fico o dia inteiro para ganhar 100, 200 reais, vem uma multa dessa e me tira 150 do meu dia. Como é o seu relacionamento com o presidente da CET? É uma pessoa acessível? Costuma ouvir? Sim, nunca tive problema. Estou há 3 anos na frente da CET, na frente da Cooper Rádio Táxi. E toda vez que eu preciso conversar com eles, não só o Fifi, mas a Patrícia Azevedo, o Rogério Milani, eles sempre estão dando atenção para a gente, buscando sempre o melhor para a categoria. Alexandre, chegamos ao final do Hora Geral. Você vai retornar mais vezes aqui, que a gente tem mais assuntos e talvez a gente firmar aí uma parceria entre o Hora Geral e a Cooper com relação a algumas informações durante a abertura do nosso programa. Isso eu já estou até antecipando, mas logo a gente vai conversar. Obrigado, então, tá? Obrigado você, Continua Douglas. mais um pouco aqui com a gente. Obrigado pelo meu amigo Alexandre Pereira Ribeiro, ele que é presidente da Cooper Rádio Táxi. Parabéns para o Antônio Marcos Fidalgo, isso mesmo, Fidalgo hoje completando mais um ano de vida. Fidalgo que é o secretário de imprensa na Prefeitura de São Vicente. Fidalgo, parabéns, saúde para você, também para Fabiana Bispo, o Vanderlei Maduro, meu amigo Vanderlei Maduro, Nível Mota, o Reginaldo Pito de Oliveira, a Helenay Santos, o Cristian Teixeira, o Roberto Vasques, a Tami Santos, parabéns Tami, Laila Cristine, o Leandro Xadá, grande Leandro Xadá, né? Vai ter uma festa no PTN e o Adilson Almeida Souza. Se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde e um abraço assim, ó, muito forte para você. Um abraço gostoso. Até amanhã às 7 da manhã. Vem aí o Jornal em Foque com meu amigo Chico Lascala. Tchau.